a leitura nos lares, como nos cultos, os nossos filhos recitam desta passagem que foi parte do plano de Deus na vida de Abrão, quando Deus o chamou para que ele deixasse tudo no lugar onde estava e fosse para um lugar desconhecido, porque Deus ainda iria dizer a ele onde seria. Mas como Deus conhece o homem, irmãos, mais do que o próprio homem, não se nota na Escritura um homem assim polêmico, um homem contundente, mas se nota um homem pronto. Ele em nenhum momento na Escritura ele questiona, mas ele aceita, ele se apresenta. Era um coração bom, preparado, que mesmo que a gente não compreenda Deus na sua dimensão, porque não dá mesmo, ninguém perde em dizer amém à sua vontade. Deus não dá prejuízo para ninguém. Como Ele sempre fez bem o que fez, perfeito o que fez, só nos resta, na fé que nele temos, de seguirmos a vida dizendo amém. Não preciso entender tudo para depois dizer amém ao Senhor. Né, irmãos? Ir para um lugar desconhecido, deixar tudo o que tinha, irmãos, só poderia ser um homem assim preparado. Mas hoje a humanidade moderna, o mundo moderno, ele mudou muito o caráter humano. Nós fazemos parte de uma sociedade que questiona muito, questionamos muito e acabamos nos conflitando entre nós mesmos e dentro de nós. Mas Deus, para seguir os seus santos planos, o seu trabalho tão nobre, os olhos dele varrem a terra, os olhos dele passam na obra, para encontrar homens e mulheres que consigam dizer o que disse Abrão: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aqui era a volta dele para o Egito, ele transitou pelo mundo, de então, diz a palavra, ele, sua mulher e tudo que tinha, e além disso Ló também com seus pertences. Mas a Escritura, quando fala sobre Abrão, ela referencia uma riqueza maior, rico em gado, em prata, em ouro, e seguiu a jornada junto com Ló, bendito seja o Senhor. E nós percebemos, irmãos, aqui neste versículo 4, que Abrão era um homem de oração, era um homem de culto, que a cada momento que ele parava, ele fazia um altar e adorava, cultuava, buscava em Deus luz e referência. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta vida, irmãos, não é só corrermos agitados de um lado para o outro, mas vamos, vez ou outra, construir o nosso altar, que não depende de nenhum material desta vida. A qualquer lugar, a qualquer momento que nos pormos em comunhão, ali faremos o nosso altar e adoraremos ao Senhor. E assim, passo após passo, seguiremos amparados pela misericórdia divina. Passo por passo, a Bíblia não menciona as suas orações, mas sabe lá, vim até aqui, cheguei até aqui,
Não sei até onde vou e nem quando vou chegar, mas atendi o teu chamado. Bem-aventurado é aquele irmão que vai atendendo o chamado divino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou no momento, irmãos, pois as dificuldades elas surgem e até por sabedoria divina elas têm que surgir. A única forma que a gente tem para saber o que a gente é e até onde a gente pode é somente quando tem desafio. Por isso que nos finais de anos aí tem as provas de escola, né? Tem isso, tem aquilo para comprovar a evolução, a habilidade do candidato daquilo que ele está buscando. Se não tiver desafio, eu não sei quem eu sou. Não sei nem medir a minha própria capacidade. Então Deus cria tudo isso. E surgiu então, não entre Abrão e Ló, mas lá atrás, no meio dos pastores, surgiu algum incômodo lá atrás. Irmãos, se a gente andar na rua e a gente notar à distância um homem armado, uma pessoa violenta com um pau na mão, sem tino, sem razão, alguém dirigindo um carro loucamente, enfim, alguém sem o seu controle, a gente entra em algum portão, a gente entra em alguma rua, a gente desvia para um canto, porque o perigo é visível. Mas os irmãos viram como que este vírus entrou na terra, chegou no nosso Brasil. Para eu e qualquer um de nós irmos para qualquer nação, tem passaporte, e tem lugar que precisa de visto. E não é só isso, tem que passar pelos controles de imigração, tem os aparelhos, é uma série de coisas para que aquela nação para onde vamos não receba pessoas inconvenientes. Então as máquinas e os homens, ainda que não 100%, elas detectam muita coisa inconveniente. Mas e aquilo que o olho não vê? Este vírus que invadiu o mundo não tem passaporte. Este vírus que invadiu a terra tem nome, mas e a idade? Quanto pesa? E a cor? E a impressão digital? E ele entra em mãos de nobres, e ele acompanha as mãos de pobres. Ele entra, ele percorre as mãos do homem de anel fino, caro e rico. Ele pode estar nas mãos também de quem não tem sequer o primário. Este vírus é tão difícil de acompanhá-lo porque a gente não vê. Ele vai no boteco onde serve arroz e feijão e fritas. Ele entra no restaurante caro onde tem camarão e bacalhau e pratos finos. Ele vai na classe econômica onde a gente viaja apertado e não dá, é só água para beber e nada mais. Mas ele vai corredor adentro, entra naquela classe social onde as poltronas são largas, tem até quem abana, é revista toda hora, é prato fino, é bebida fina. Ele entra e o doutor não vê. Ele entra em todos os ambientes e os nossos olhos não vê. E aleluia, e este vírus que espiritualmente nós entendemos, ele nasceu lá embaixo, entre os pastores de Ló e Abraão, e o objetivo era chegar lá em cima, mas Deus deu luz e prudência a Abraão, que enxergou a distância para eliminar o inimigo invisível. Ó irmão e irmã, pai, mãe, jovem, família, que está assistindo o culto e ouvindo a palavra, dê glória ao Senhor.
casa, tirando a paz da tua família, aleluia, desviando os teus filhos. Deus vai tirá-lo de lá. Por isso, irmãos, que entre tantos dons, valores, virtudes, bichinho terrível, vamos pedir que Deus nos dê prudência. O imprudente constrói e derruba. O homem prudente, ele trabalha e depois, muito tempo, com pouca coisa, ele destrói tudo. O imprudente ajunta com sacrifício, mas perde por nada. Fala demais, se comporta erradamente, age impensadamente, não mede, não pesa, é agitado, precipitado, incontido. Falar língua é glorioso e Deus vai continuar derramando o dom de línguas na obra, interpretação, o dom da cura, da profecia que encanta tanta gente. E tem gente que não vê a hora de ter o dom da profecia, porque isso pode lhe render nome, fama, glória, status. E já tem gente assim. Ele orou um dia, deu certo. Ele acha que agora dá certo todo dia. Tem que ter cliente, tem que ter a sua clientela. Mas se esquece que a força que tomava Sansão não ficava com ele 24 horas. Era somente quando alguém gritava, que amarrava ele e dizia: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Que diz a palavra? O Espírito de Deus possantemente se apossou dele. Não estava, mas agora veio a necessidade, desceu a força, desceu o poder. Mas além de todos os outros dons que tanto contribuem com a nossa salvação, vamos buscar de Deus. E essa busca, a prudência, não é um dom que desce. Eu sou imprudente agora e daqui a pouco eu já sou prudente. Tem que ser buscado, trabalhado. Antes de eu agir, eu tenho que pensar. Antes de eu falar, tem que pesar. Prudência, antes de eu comprar, preciso fazer conta. Antes de eu pedir a conta, preciso pensar. Antes de eu mudar de emprego, preciso pensar por quê. Glória a Deus. Antes de eu viajar, por que eu vou? Antes de casar, pensar. Agora ela vai para um lado, você vai para o outro, as crianças ficam só. Pensa, reflita. Tem caminho que tem volta, tem caminho sem volta. Então Deus deu para Abraão um dos grandes valores, que é a prudência. O homem prudente, a mulher prudente, que não é movido por precipitação, por empolgação, que procura administrar seu momento, de alegria. Porque tem gente que tem a facilidade, depende de palmas, depende de agrado. Tem pessoas que dependem, se não depender da bala, ele faz festa com papel, ele depende disso. Mas também na pequena crítica se afoga. Então Deus quer criar estrutura para que a igreja que hoje está reunida por todo este mundo, servindo o Senhor, que esteve antes da pandemia, adorando ao Senhor, que quando as igrejas se reabrirem, Deus quer te ver no mesmo lugar. Senhor quer te ver lá atrás da igreja onde congrega, ou no meio, ou na frente, ou na orquestra, ou no órgão, ou no púlpito. Mas queira Deus
que não ocorra o contrário, que quem esteve antes possa não estar depois. Então Deus deu para ele, abriu os olhos e ele falou: olha, Ló, está vendo algum probleminha lá atrás, lá embaixo, Ló. Que homem de diálogo, irmãos, mostrou, chamou Ló, explicou tudo para ele. A gente se dá muito bem, mas o problema está lá, o vírus está lá, Ló. Tem um vírusinho lá atrás. Tem gente, irmãos, que está saindo fumaça da casa, indicando que tem incêndio, o vizinho vê, todo mundo vê, só ele não vê. Não sente nem cheiro de queimado. Está dormindo. E a palavra e o conselho requer mesmo silêncio para reflexão. Mas Deus quer, pela palavra que sempre nos alerta, acender dentro de nós uma sensibilidade tal que quando imaginamos que o vírus está se movendo, logo já vem a vacina. Deus está vacinando as famílias. O Senhor está vacinando pais e filhos. E aonde quer que esteja havendo algum perigo e algum trabalho sutil de alguma virose maligna, queira Deus que nesse domingo o vírus vai embora. E a tua casa seja cheia de paz, teu coração seja cheio de paz. Prudência desde o momento que a gente acorda, prudência ao ouvirmos quando o telefone toca, a mensagem que chega, a mensagem que vai, com quem fala. Prudência, juventude, não se exponham nas redes sociais. Não se exponham, ninguém vive colocando debaixo de um guarda-sol, ali na 25, joias raras, diamante. Ninguém põe ouro 18 ali numa banquinha, não põe, é bijuteria, é amarelo, mas não é ouro. Guarda o teu tesouro, não te exponha. O ladrão está de olho, ele anda e não faz barulho, ele caminha e ninguém escuta. Ele cabe, ele entra através dos próprios dedos, basta digitar e mal fecha a porta, a gente imagina, dormiu ela, dormiu ele, o vírus às vezes está lá dentro. Mas aqui não tem nenhum químico que desenvolve nenhum produto, não há nenhum profissional que consiga desenvolver uma vacina para esta virose que atinge a alma, a moral, o caráter, que destrói família, que destrói a riqueza dos nossos filhos, a felicidade das nossas crianças. Não tem. Em falar nisso, a cada dia aumenta e engrossa o choro de crianças solitárias. E o pai não foi, mas foi. A mãe não foi, mas foi, porque não está perto. O calor humano está distante. É o vírus que está invadindo a terra. Este não gera ibope. Mas Deus tem a vacina. É a palavra. É a palavra. E Deus vai dar saúde a alguma casa.
saúde alguma família, acordar algum pai, acordar alguma mãe. E se ele começou como um cupim comer de dentro para fora a estrutura da tua família, o Senhor chegou para salvar a tua casa, salvar a tua família. Este Abrão, sem pretensão nenhuma, sem presunção, um homem livre, um homem desembaraçado. Não tem coisa melhor, irmãos, do que não estar vinculado com nada, livre, solto. Ele estava tão solto que ele deu a prioridade para Ló. Então, por conta da nossa paz, você quer ir para cá, eu vou para cá, se lá, enfim. E Ló então viu aquela beleza toda, porque era bonito. Irmão, tem muita coisa que hoje é feio, mas foi bonito. Muita coisa que hoje está ruim, mas foi bom. E quando foi bom e não é bom, é o homem que descuidou. E o verde ficou seco. E onde tinha rio não tem mais. Irmãos, podem ver. E hoje nós estamos trabalhando para purificar a água que a gente sujou. Trabalha para o ar, para melhorar o ar que a gente poluiu. Então muita coisa foi boa. E lá também, Ló escolheu porque era um lugar bonito, um lugar bom. Mas onde chega o pecado, onde entra o dedo do homem, onde entra a carnalidade, a ambição, a malícia, a sensualidade, tudo que é bom vai acabando. Por isso, cada um se dê por satisfeito e feliz em estar dentro desta bendita graça. E diz lá em Provérbios que aquele que maltratar a sua árvore não comerá do seu fruto. Cuida bem desta árvore, seja grato, te dê por feliz, não reclame, tenha gratidão. Sabe quanto vale, que peso tem? Teria como quantificar o benefício que a gente tem num culto, em ouvir uma palavra, em tocar para Deus, em cantar para Ele. Que benefício estender a mão para o pobre, visitar um humilde, dar a mão para uma criança. Que benefício a gente procurar ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom ancião, um bom diácono, uma boa organista, um bom músico, um bom encarregado, um bom porteiro. Que benefício! Quanto custa isso? Será que o culto vai acabar? Você vai para tua casa e não orou de manhã e não deu um glória para Deus até agora? Dê glória ao Senhor, damos glória ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos proporciona nesta bendita graça. Então, um foi para um lado, depois veio o resultado da escolha. Irmãos, depende, nós vivemos de escolha, depende daquilo que escolhemos, o resultado que a gente recebe. É assim a vida, é muito simples, é prática. Escolheu errado, dá errado. Por isso os jovens, os moços e todos nós no dia a dia, vamos orar para que Deus nos dê bons olhos, nos dê equilíbrio, para fazermos boas escolhas. Não vamos fazer como muitos fizeram lá atrás, em dia de culto escolheu errado. Vou estar com os amigos hoje, vou cuidar do social, dia de culto, dia de ensaio, vamos! O velhinho que ensinou a música fica lá com mais 3 velhinhos, e os outros que foram todos ensinados, que
pega a música e debulha aquelas notas com uma facilidade tão grande, instrumento importado. Não vai. Vamos mudar? Vamos voltar com sede ao pote? Vamos voltar com alegria? Vamos fazer escolhas sábias! Escolhas que vão trazer para nós riquezas. Talvez não seja esta a palavra que o irmão quereria ouvir, mas é a palavra que Deus tinha que te falar, que me falar. Ninguém gosta de tomar injeção, mas tem hora que é preciso. Ninguém toma remédio porque gosta, mas quem te ama, tem dia que te dá uma colher de mel, tem dia que te dá um antibiótico, e hoje Ele nem te deu antibiótico, Ele nem te deu fel, Ele te deu esta palavra todinha para você pôr dentro do seu coração, e te anuncia o vírus que perturba a tua casa, a tua família. São 7:06, está indo embora de lá. Deus seja louvado.